Finalmente tivemos um aprofundamento muito legal nos principais membros dos Piratas do Ruivo, onde podemos ver certa fragilidade no Shanks após os acontecimentos com o Tá e o incrível equilíbrio mental de Ben Beckman em meio a uma situação tão obscura. O braço direito do Ruivo também parece ser revelado como o mais novo usuário de Haki do Rei da Obra. Realmente, esse novo episódio de One Piece trouxe pontos muito interessantes, como a possível origem do sonho de Luffy, e acaba levantando uma grande questão. Será que os fillers de One Piece não podem ter um fundo de verdade? A gente sabe que a grande maioria absolutamente não me entenda errado. Mas quando falamos de episódios relacionados a filmes, será que a coisa muda um pouco? Vale lembrar que a gente já teve algumas revelações bombásticas canônicas da série que foram reveladas nas telas do cinema, como as consequências ao corpo da Aokiji após perder a luta em Punk Hazard, o Rob Lute ser realocado como um CP0, o passado de Shiki, o Leão Dourado, e até mesmo a revelação de que o nome da até então Laugh-Tale é na verdade Laugh-Tale. Então será que esses fillers especiais para o filme Red não podem conter informações canônicas importantes para One Piece? Vale a pena dar uma olhada e analisar com cuidado tudo que vem sendo mostrado. Por isso, no vídeo de hoje, eu, Lipe, vou trazer o meu primeiro review de episódio de One Piece aqui no canal. O Derek pega esse quadro toda semana, mas dessa vez o anime me tocou de um jeitinho diferente. Eu achei a escrita diferenciada e super mega bem feita. E eu quero muito mesmo compartilhar a minha visão com vocês. Não vai ser um review tão por dentro do anime como do Derek, né, que sabe citar, mano, o nome dos membros da equipe de animação e qual episódio cada fulano fez e o nome do cachorro dos caras, mas vai ser um review bastante embasado na minha própria experiência como diretor de arte e mestre de escrita criativa. Então, acima de tudo, eu espero que vocês gostem e se divirtam assistindo esse vídeo e que ele possa contribuir de alguma forma para a sua experiência com o episódio 1030 de One Piece. Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba e vamos lá, meu querido, que hoje o anime me empolgou. Um detalhe importante logo de início é a gente perceber que o episódio tem como base um filtro mais amarelado e esverdeado, que eu imagino que seja para dar essa ideia de uma história contada no passado, um flashback. Mas essa coloração também vai servir de eixo para outras tonalidades que vão ser expressas para potencializar a narrativa com simbolismos poderosos e reforçar a temática do episódio. Tudo começa com a Uta questionando quem pularia de um penhasco só pra treinar, mostrando como o Luffy desde sempre tá disposto e determinado a se tornar mais forte, o que vai ser um dos temas principais do episódio. A garota diz que tá saindo com o Luffy só pra proteger o Shanks porque o menino é muito persistente, chato e tudo mais, mas a gente sabe que ela gosta do garoto. Esse momento também é para ressaltar a relação do Shanks e da Uta, deixando evidente como ela tem um carinho enorme pelo Ruivo, que a gente sabe que é recíproco. Luffy chega no bar, vem com aquele papinho de entrar no bando que vai ser importante mais à frente, faz pirraça, Shanks diz que não é não, Uta fica pistola com o Luffy, e a Makino, mano, faz essa cara aí boladona, sem entender nada, congelada, verdadeiramente em choque. Então o Luffy e a Uta saem pra treinar como haviam combinado, o que é o primeiro lampejo das temáticas que vão mesclar nesse episódio, o desejo de ser mais forte e a relação entre personagens como Luffy, Uta e Shanks. Os dois saem discutindo quem é mais criança, algo que inclusive me pareceu muito natural, afinal a gente sabe que na infância muitas coisas são assim e vão correndo em direção ao mar. É nesse momento que o Shanks diz: não dá pra saber se eles se gostam ou não, mas é sempre bom ter um amigo de idade próxima. E aqui é impossível não lembrar da dupla Bug e Ruivo durante seus tempos de pirata do Roger. Como seria a vida do Shanks no Oro Jackson se não tivesse o Bug como sua companhia? Como seria a vida do Bug no Oro Jackson se não tivesse o Shanks? A gente tem o tema de relação sendo ressaltado mais uma vez em uma frase muito simples, mas que é muito bonita. É realmente muito legal poder crescer com amigos próximos de idades próximas. Quem viveu essa experiência sabe como é, mano, simplesmente mágico e enriquecedor. Makino pergunta quando é a próxima viagem, Shanks diz que é em breve e que Luffy e Uta vão poder brincar de novo quando voltarem, que não é um adeus. E realmente não é, porque eles vão se reencontrar no filme Red, mas nem mesmo Shanks tinha ideia da tragédia que rolaria na sua próxima jornada.
O Tai e Luffy continuam sua corrida maluca até chegar numa pedra curiosa ali que na real é o formoso Lorde da Costa e como crianças os dois saem correndo desesperados com medo, mas sem querer admitir. Eu achei a interação deles durante todo o episódio muito genuína, muito autêntica e eu sinto, tá, que o pessoal do anime foi muito preciso na hora de escrever as frases do Luffy, da Uta e também do Shanks. É isso que eu chamo de um filler de qualidade. Um filler de qualidade, principalmente depois que a Uta diz que o Shanks teria chutado a bunda do Lorde da Costa e assim, meio que sim, mas meio que não, né? Daria pra ter chutado completamente, a gente sabe que daria, enfim. E o Luffy acha que ele próprio daria conta daquela criatura se entrasse no bando do Shanks e se tornasse um pirata. A Uta, por sua vez, traz um questionamento bem sagaz pra alguém da idade dela. Você sempre fala de virar pirata, mas o que quer fazer quando realmente se tornar um? Ela continua o discurso dizendo que tem um sonho, mostrando ao Luffy que sua intenção em se tornar o que quer ser é para realizar algum desejo mais profundo e conquistar algo. A expressão do Luffy deixa muito claro que nesse momento ele tá entendendo que o objetivo precisa ou pode ter um propósito maior, que até então a sua ideia de se tornar um pirata era algo muito vago, mas hoje a gente sabe que é diferente. Por que se tornar o rei dos piratas? Porque o Luffy quer simplesmente ser o homem mais livre do mundo. A Uta brada que quer andar pelo planeta, fazer muitas músicas e tornar o mundo mais feliz com sua voz em vários shows. Nesse momento fica claro a diferença na dimensão dos desejos de cada um. A Uta quer criar uma nova era e Luffy parece que até ali só quer se tornar um pirata porque é legal. E talvez aqui a primeira semente do sonho de se tornar o rei dos piratas tenha germinado. Por mais simples e não tão idealista que o Luffy seja. E ainda seguindo o princípio de que, bom, é legal ser um pirata. Ele sorri porque percebe como é grande o que o Uta deseja e decide que ele próprio também quer criar uma nova era, com uma empolgação infantil super genuína e super Luffy, com um sorriso que a gente vê até os dias de hoje. O Uta, mais uma vez sagaz, questiona o que seria uma nova era para ele e Luffy dá o que talvez seja a melhor resposta ao seu estilo. Eu quero explorar o mundo todo. Eu quero ir para lugares diversos, com pessoas diversas e comer muita comida diversa também, igual ao Shanks. E a menção ao nome do Ruivo aqui, né, nesse momento, vale só para ressaltar o que a gente já sabe. Ele é a principal inspiração pro Luffy e o homem que plantou essa semente no garoto que agora germina depois de ouvir as palavras da Uta. Isso não vai mudar o mundo, diz a garota. E será mesmo que não vai mudar o mundo? Nos dias de hoje, a gente vê como essa afirmação da Uta é ingênua, por mais que a maneira como o Luffy retrata essa situação pareça ainda mais ingênua. No capítulo 1049, o Kaido fez uso praticamente das mesmas palavras. Você nunca poderá mudar o mundo. Para alguns momentos depois dizer que tipo de mundo você deseja criar, você pode mudá-lo, chapéu de palha. Em seus últimos momentos, reconhecendo a capacidade do Luffy de não só vencê-lo, mas de fato trazer uma nova era. Eu quero um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. E por mais que eu questione que essa nova era do Luffy não vai mudar o mundo, o menino só vira de lado e tá tudo bem. É a aventura que ele quer viver, é o conceito de nova era que faz sentido pra ele. Depois, mano, ele pensa sobre isso. E essa atitude certamente é muito Luffy. Ele agradece essas palavras da Uta como se fossem um elogio, mostrando mais uma vez sua inocência, mostrando como Luffy é sincero e legítimo com seus sentimentos e emoções, e isso tudo é muito bonito. Um dos momentos que mais gerou polêmica no filme Red é quando Luffy afirma que quer criar uma nova era, algo que não condiz muito com o que o personagem falaria, mas quando o anime traz uma cena como essa, que deixa claro que a nova era do Luffy é algo muito mais voltado para sua própria aventura, um conceito bem mais ingênuo do que parece ser, eles fazem um acerto enorme e transformam a afirmação ali meio controversa em um momento bem a cara do Luffy. É isso, em meio ao fim de tarde que se aproxima, Luffy e Uta prometem que vão criar uma nova era, selando essa promessa através de seus punhos tocados. Aqui a gente tem um fortalecimento enorme da relação dos dois personagens, que vai ser o principal combustível para o momento mais intenso desse capítulo.
temos um salto temporal e vemos que Luffy está tentando mais uma vez embarcar no navio do Shanks. O garoto tá, mano, muito revoltado porque achou que depois daquele momento com o Altar, ela apoiaria o sonho dele, mas a garota mete que, mano, se o Shanks não quer, é isso, não é não. O Luffy insiste um pouco, mas Altar comenta: do que mais você se orgulha? Luffy diz que é de sua força e o Tá completa: então fique ainda mais forte. Por mais que na sequência ela dá a entender que isso foi trollação, o Luffy só assimila a importância dessas palavras que eu mencionei agora, de que é importante ele ficar mais forte, e é por isso que no decorrer desse episódio elas vão ser palavras relevantes. Shanks e Uta partem. A partir disso, temos uma passagem com o Luffy solitário, se sentindo muito sozinho. Solidão que é retratada através da cabeça sempre baixa e seu olhar magoado, algo que foi impossível de não relacionar a uma frase que ele disse ao Ace em seu outro flashback: ficar só é mais doloroso do que se machucar. E nesse momento o Luffy tá sentindo isso. E eu fiquei me perguntando, será que esse cenário aí montado com o Altar também foi para trazer ainda mais profundidade a essa frase pro Ace, que cronologicamente, tá, vem depois desse momento? Me parece uma maneira bem legal de aproveitar uma frase do Luffy e dar mais carga ainda aos dois momentos. Nessa altura, a tonalidade do episódio muda através da alvorada que se aproxima junto ao Red Force com os piratas do Ruivo. Agora, o anime ganha um filtro vermelho pesado, uma cor quente que intensifica emoções, simboliza o perigo, a dor e a urgência. As sombras são mais expressivas, contrastando com o vermelho que também traz a ideia de excitação do reencontro que infelizmente não acontece. E aqui eu tenho que ressaltar a escolha sensacional da equipe da Toei para esse momento. A animação do Luffy em contraste com a expressão corporal apática dos piratas do Ruivo, retratada apenas em silhuetas, é simplesmente arte. Ele continua animado com a esperança de que esse comportamento dos piratas não seja o prenúncio de más notícias. Ele questiona sem entender o que está acontecendo, e é essa animação do garoto, em contraste com o peso do ambiente, que cria a composição perfeita para a cena. O tom nesse momento, nesse cenário, tá muito claro. Luffy decide encontrar respostas para o que está acontecendo na Altar, mas não a acha. Shanks aparece e, quando questionado onde está a garota, responde com um olhar sombreado pesado, tentando encontrar palavras para explicar o que aconteceu. Luffy percebe que tem algo errado, que a ausência da Altar somada ao comportamento estranho dos outros piratas quer indicar algo. Não se preocupe, Luffy. Uta deixou o navio e se tornou uma cantora. Isso é tudo. O que me marcou muito nesse painel é que ele é um paralelo ao momento em que Shanks entrega seu chapéu de palha ao Luffy no primeiro capítulo, mas dessa vez as cores são outras, a carga é outra e Luffy chora por perda e não de felicidade. Esse tapa na mão do Shanks também é muito diferente da realização que é quando essa mesma mão coloca o chapéu de palha em Luffy. Esse tapa é muito mais forte do que só um impacto físico, porque dá a notícia da Altar ao Luffy carregando o fardo que o Shanks carrega simplesmente não é fácil. Luffy tira suas próprias conclusões enquanto espera que Shanks traga algumas palavras de conforto que ele não consegue encontrar em meio ao sofrimento. E o comportamento de Luffy, claro, como uma criança, também não ajuda o Ruivo nessa situação tão sofrida que ele passa. Ben Beckman percebe o cenário e, como pilar emocional do bando do Ruivo, decide que seu capitão precisa de suporte. O Oda já disse que enquanto Shanks é o Sol, o Ben Beckman é a Lua. Ele é um imediato bem racional que realmente dá apoio ao seu capitão em momentos de necessidade. Exatamente como esse que a gente vê agora. Mas antes de vermos a participação mais ativa do braço direito de Shanks no episódio, uma notícia se espalha ao redor do mundo, onde temos a oportunidade maravilhosa de vermos um pouco de como cada futuro Chapéu de Palha convidado do West Blue está. Zoro segue seu treinamento árduo com a Kuina e segue sendo derrotado. Shimotsuki Koshiro abre o jornal e vê a notícia que estampa a capa: Elegia destruída, onde uma imagem de Shanks segue logo abaixo. O Sop segue mentindo através da Vila Fuxa, enquanto Mary parece incrédulo, dizendo não acreditar que todos os residentes de Elegia foram mortos. Sanji segue cozinhando no Baratier e toma um cascudão do Zeff. Patissier fica espantado com as notícias que, aparentemente, Shanks destruiu um país. Meatmaster diz que o Ruivo é um vilão sem perdão. Mano, esse aí tá vendo muita live do canal Chapéu de Palha pra falar uma groselha dessa. Nami tá aprontando de novo, Genzo leva ela até Belemer e eles comentam rapidamente sobre o incidente que envolve o Ruivo e como a marinha não vai ficar quieta após isso.
E na sequência, somos jogados para dentro do quartel-general dessa organização, onde vemos Garp e Sengoku falando sobre o tema. Eles comentam sobre ter algo a ver com a Tochi Música, que é uma música que tem o mesmo nome do vilão do filme Red, que é um ser monstruoso conhecido como Rei Demônio das Músicas. Ao tocar essa música, essa terrível entidade é despertada, algo que no filme Altar faz acidentalmente, libertando esse monstro. O clima dentro da sala do Sengoku tá bem obscuro, confidencial, com as expressões dos dois bem fechadas e sombreadas. E o Buda chega a dizer: ele revelou sua verdadeira natureza. O comportamento recente dele é inexplicável. Roger deve estar chorando, Ruivo. Esse momento é muito legal porque mostra na visão dos dois maiores marinheiros da época e quiçá da história, como as ações do Roger pra eles nunca foram vilanescas e odiosas, e que ambos respeitam a figura e o homem que o rei dos piratas foi. Por isso a decepção com o Ruivo, que parece ter dizimado um país inteiro, apesar da gente já saber, né, através do filme, que o Shanks não foi o culpado desse incidente, mas ele assumiu essa responsabilidade para proteger Altar, que foi basicamente uma vítima da Tochi Música. Voltamos para Vila Fuxa, onde o Lufão tá bolado com o Shanks e não quer papo com ninguém, mas Ben Beckman faz seu papel. Ele tenta explicar pro Luffy que isso não é culpa do Shanks, apesar do garoto tá muito convencido disso. Que o Ruivo também tem o direito de permanecer calado se é um assunto tão sensível pra ele e que vai machucá-lo. Óbvio que o Luffy, como uma criança, ainda não tem capacidade de entender isso e diz que não entendeu e tchau, chega. Essa questão de não querer falar algo vai ter uma importância bem simples, mas bem legal mais à frente. Luffy volta a ficar sozinho enquanto as lembranças dos momentos com o Ta o fazem se sentir cada vez mais só. E até aqui já ficou muito claro como a solidão também é um tema muito presente nesse episódio. Mas não tem problema, porque a Ota tá... não, aí não. Aí são os bandidos da montanha preparados para encher a porrada em um garotinho sozinho e indefeso que tinha dado um pau neles junto com o Altar, mas agora solitário, né? Vai sofrer uma porrada. Como se já não bastasse o abalo emocional, o Luffy também tem seu físico agredido e machucado. Os bandidos passam o entardecer inteiro agredindo o garoto, que fica reforçando em sua mente que ele é forte, que ele vai conseguir aguentar, que ele precisa se tornar ainda melhor para quando reencontrar o Altar. E esse reforço positivo que ele traz para si é o que desperta suas lágrimas. Mais que o físico, o Luffy chora pela dor da ausência de sua amiga. Ele chora porque tá se sentindo só. Mas Ben Beckman aparece e espanta os bandidos com um olhar muito peculiar. O efeito sonoro me remeteu muito ao Haki do Rei e também me lembrou algumas cenas do Zoro antes dele ser confirmado com essa habilidade, mas já sendo capaz de intimidar seus oponentes apenas ao encará-los. E o braço direito de um Yonkou ter Haki do Rei não é nada surpreendente, para ser sincero. A gente sabe que é um filler, mas a gente também sabe que a Toei e principalmente os conteúdos relacionados a um filme de One Piece também possuem informações, digamos, privilegiadas. Pode ser um indício que o Ben Beckman tem Haki do Rei? Cara, pode ser sim, pode ser, e eu acho que no fim das contas não surpreenderia ninguém que o braço direito do Shanks, possivelmente o melhor usuário de Haki do Rei da obra, também consiga usar essa habilidade. Mesmo sem considerar essa cena, tá? Eu acho sim, cara, que o Ben Beckman tem todo o potencial para ter esse tipo de Haki. Então acredito que esse vislumbre aí possa ter sido só, mano, um gostinho do que veremos no futuro do mangá. Aqui a gente passa para o fechamento do episódio, que é o momento mais tranquilo em contraste ao de maior intensidade. Enquanto o reencontro de Luffy com Shanks, o vermelho pesava, trazendo sentimento de urgência, agora temos um filtro azul predominante, uma cor fria que abranda emoções, simboliza calma, serenidade e harmonia. Apesar de ser de noite, essa cena é bem menos escura que a outra. E olha que legal. Assim como Oda mencionou que o Shanks é o Sol e o Ben Beckman é a Lua, vemos os dois sendo os principais componentes de cenas em que esses elementos se fazem fortemente presentes. O Sol trazendo o vermelho que representa o Shanks e a Lua trazendo o azul que representa Ben Beckman. Assim que eu assisti esse momento, ele me tocou muito porque eu enxerguei na hora esse simbolismo. Me remeteu demais a essa menção do Oda e ficou muito claro como Ben Beckman é um companheiro de altíssima confiança e que age na escuridão. E que, claro, tinha certeza que através de suas ações, tanto Luffy como seu capitão seriam beneficiados.
Mas o forte simbolismo não para por aí. Na tarde, durante o pôr do sol, Luffy carregava um peso enorme em seus ombros e o cenário também era muito pesado. Agora, na noite enluarada, ele é carregado por Ben Beckman, trazendo um sentimento de leveza, enquanto esvazia a dor em seu peito através das lágrimas, algo que contribui para a composição da cena e certamente é uma escolha certeira. Enquanto em um cenário a gente tem um peso ali muito carregado, no outro, a gente tem uma leveza sendo trabalhada com muita harmonia e serenidade. A escolha dos personagens, das cores, do cenário, da música, dos próprios eventos da narrativa foram extremamente harmônicos e potencializaram demais a história que estava sendo contada. Para mim, a cosmologia de todos esses elementos, em função de causar um efeito na gente, foram super apropriados. Cara, tudo ali muito, mas muito bem amarrado. Luffy diz que quer ser forte, fortalecendo a temática da promessa com o altar, reforçando a ideia de seus desejos enquanto é carregado por Beckman, que não só parece concordar com as palavras do garoto, mas sentir a mesma coisa que ele, que quer ser mais forte e sabe que seu capitão também sente o mesmo. No dia seguinte, que mais parece uma sequência direta pela permanência da música emocionante, Luffy chega no bar e fala com Shanks como se nada tivesse acontecido, como se fosse um dia qualquer. Ele retoma ao mesmo pedido do início do episódio, como se completasse um ciclo. Shanks pergunta como Luffy se machucou e ele diz que caiu. O Ruivo diz que não acredita e Luffy brada afirma que sim, ele caiu. E aqui, as palavras do Ben Beckman pesam e, consequentemente, trazem o sorriso de Shanks. Todo mundo tem uma coisa ou outra que não quer contar, mostrando que a decisão de seu imediato foi precisa. Assim como Shanks tem coisas que prefere não comentar, o Luffy agora, por mais infantil e bobo que pareça, se coloca em uma posição parecida de não querer contar algo pro Ruivo, para dessa forma ele mesmo aprender e respeitar a escolha de Shanks de guardar certas coisas para si próprio. Eu também não tenho mais o que perguntar, porque isso é assunto seu e da altar. Você tá falando como gente grande. Então, me deixa embarcar no seu navio? Beckman sorri, Shanks também, e a gente vê que a relação já voltou ao normal, tanto que o Shanks trola o Luffy como de costume e o bar cai em gargalhada. Esse, pelo que eu me lembre, é o melhor filler que eu já vi de One Piece. Tratou todos os personagens com muito carinho, as decisões foram super boas e condizentes com eles. Foi um episódio realmente emocionante e que, por ter tido essa carga emocional e tantas nuances, me fez querer, cara, trazer um review pra compartilhar essa minha visão com vocês. E, cara, foi simplesmente mágico, tá? Me encantou de várias maneiras, parecia até que era um filler escrito pelo próprio Oda. E olha que eu não sou leviano, tá? Pra fazer uma afirmação dessa sem realmente ter acreditado ali do fundo do coração, cara. Achei tudo muito bonito. As escolhas... Pô, mano, sério. Que filler incrível. No mais, do outro lado do mundo, os Gorosei querem saber de Shanks, que se tornou um problema, um grande problema. E no momento atual, entre aspas, né, os Chapéus de Palha estão querendo ir pro show da altar, o que faz com que o próximo destino da tripulação seja Eleja. Enquanto isso, a cantora se prepara para criar seu mundo de sonhos de paz eterna, sem guerra e sem pobreza, onde a música ressoa sem nunca parar. Vemos que ela está deixando seu passado para trás e segue em frente com suas memórias se tornando pó, determinada em cumprir sua promessa para Luffy e criar uma nova era. Papo reto, muito bom, muito legal, tudo muito bem construído, muito bem amarrado, e eu espero que você aí não tenha só gostado desse episódio, como também tenha gostado aqui do meu primeiro review do anime no canal. Meu primeiro review de episódio, Derek vai voltar já na semana que vem também vai dar semana, enfim, gostei muito de trazer. Sei que eu não trago análises tão técnicas de cast como o Derek traz, que ele aponta que o fulano de tal foi o animador do episódio tal, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Sou especialista no mangá de One Piece, minha especialização é no mangá de One Piece, mas, cara, também tenho minha carga de mestrado, tenho muito trabalho como diretor de arte, então quando eu vejo uma animação sendo bem dirigida dessa forma, cara, já assistindo na hora, me dá aquele impulso, sabe, de comentar sobre isso, de querer falar das cores, de querer falar das nuances, de querer falar da narrativa, né, que tem tudo a ver com o meu mestrado. Então, pra mim, esse episódio foi muito especial e me impulsionou a trazer esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, no mais, eu espero de verdade que você tenha gostado do episódio e também gostado desse review, tenha deixado aquele like que ajuda pra caramba, se inscrito no canal se você ainda não é inscrito. E, meus queridos, a gente se vê, sem sombra de dúvidas,
Provavelmente não no próximo review de episódio, porque o Derek deve trazer. Mas sem sombra de dúvidas, a gente se vê num próximo vídeo por aí, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vocês são os melhores. É isso, galera. Valeu! Ó, se liga. Boatos aí que o Oda que escreveu esse episódio e que a galera da Trolley Animation que escreveu o capítulo 1057. Ah, nem foi tão ruim assim, mano. Para de exagerar vocês aí também, pô.